Olá, vamos conversar hoje sobre a criança ferida e como essas dores da infância que vieram das nossas mães com determinados tipos emocionais puderam nos interferir na vida adulta. Então, é muito importante a gente perceber que a criança, ela tem um cérebro reptiliano que fica aqui atrás do cérebro, na base dele, da coluna. É um cérebro pequenininho. E esse cérebro, ele faz com que a criança sinta todo tipo de emoção. Faz com que a criança não tenha parada. Faz com que a criança esteja sempre buscando sentir as emoções. E quando ela chega no lar, ela é uma HD zerada, aonde ela vai começar a absorver tudo que ela vai viver de comportamento, de atitude, de alimentação, de fala, de como sentar, de como agir, de como se comportar em relação a tudo que ela estará assistindo do papai e da mamãe dela, tá? Aqui não cabe julgamento às nossas queridas mães. Aqui nós precisamos ter um olhar para entender esses padrões, esses tipos psicológicos que as nossas mães desenvolveram, porque elas também trouxeram isso das nossas avós. Esses padrões que trouxeram muita dor para as nossas crianças internas são padrões transgeracionais que vêm se repetindo de geração para geração. E quando a gente fica adulto, a gente vai buscar exatamente aquilo que a gente não teve. Então, a proposta de hoje é nós adultecermos para podermos compreender a ferida das nossas crianças interiores. Quando a gente adultece, a gente olha aquilo que a gente está sentindo, percebe o que a gente sente no corpo e vai tentar ressignificar e trabalhar essa emoção. Parece fácil, né? Mas eu sei que não é. Isso é uma conquista, é passo a passo, tá? Então, para nós nos reparentarmos, que eu adorei essa palavra, reparentar, a minha professora, na aula sobre os diversos tipos de mães que eu assisti, ela usou muito essa palavra, reparentar. O que significa reparentar? Criar pai internos dentro de nós. Nós criamos nossa mãe interna como adultos para ressignificar aquilo que nós recebemos dela. E o que ela passou para nós, tenham certeza, foi o que ela recebeu das nossas avós. Então, os problemas que você tem com sua mãe não são os mesmos que você tem com outras pessoas, com o mundo e com a vida. Hoje, a dificuldade que você tem com sua mãe é sua e não tem mais nada a ver com ela. Profundo isso, né? Então, vamos olhar e ter e descobrir como se comporta uma mãe narcisista, tá? A mãe narcisista é pra gente identificar, tá, gente? Aqui não tem crítica. O que elas nos deram, o que elas passaram para nós, é o que elas deram conta de ser, porque elas também trouxeram a dor e as dificuldades delas com as mães delas, as nossas avós. Então a oportunidade agora é da gente fazer diferente, é da gente crescer, é da gente se tornar nosso pai e nossa mãe interno para curar as questões da nossa infância que a gente traz na alma. Então a gente precisa ter um olhar para identificar quais estão as nossas dores. Por isso
que criaram esses tipos de mães, tá? Mas não é pra gente metralhar as nossas mães. As nossas mães merecem todo o amor e todo o respeito do mundo, porque elas fizeram por nós o que elas deram conta, tá? Então a mãe narcisista é aquela mãe que é bem crítica, é aquela mãe que muitas vezes, sabe, tem inveja da filha, é muitas vezes aquela mamãe que não deixa a filha chegar perto do pai, é aquela mãe que se incomoda, sabe, com o fracasso e com o sucesso da filha. E aí o que acontece, né? Quando a gente tem uma mamãe assim crítica, uma mamãe invejosa, uma mamãe desconectada porque ela tá presa lá na dor, né, que ela teve com a mãe narcisa dela, né? Esses padrões de comportamento vão fazer com que a gente se torne narcisistas. Aí a gente pega e na hora de se trocar, escolhe 15 roupas em vez de uma ou duas antes da gente sair de casa. A gente não se aceita como é, a gente vive fazendo 1000 dietas, tem muito medo, sabe, que as pessoas nos julguem, nos critiquem, tem medo de ser validada. Então, qual é o caminho? Tomar essa consciência e se despedir disso. Hoje, os problemas que nós temos não são mais da nossa mãe. E a gente precisa se desconectar disso e assumir, nos reparentar, crescer e nós acolhermos a nossa criança interior. Então, nessa mãe narcisista, comece a ser uma boa mãe para você. Se aceite como é. Veja o que tem de bom em você e comece a curar essa parte. E isso só depende de você. As mães vítimas, a segunda, as mães vítimas. As mães vítimas geralmente são aquelas mães infantilizadas, dependentes, carentes, que ligam, que pedem apoio, que pedem sugestões, que contam o problema delas, que ficam com medo, que não gostam de ficar sozinhas. Elas acham que não vai dar conta de resolver as coisas. E aí, pumba, a gente cai na armadilha dela. E a gente começa a querer suprir e a curar todas as necessidades de abandono que a nossa mãe sentiu em relação à mãe dela. Veja bem, as nossas mães reproduzem, quando elas vão ser mães, aquilo que ficou encrencado na criança interior ferida dela. Ela não vai saber ser outra coisa. Nós estamos tendo a oportunidade de estar olhando para isso, entendendo e ressignificar. E não mais ficar apontando o dedo e culpando as nossas dores pelo que as nossas mães fizeram. Elas deram o que elas podiam. Então a mãe vítima, ela terá que ser cuidada e a gente assume a dor dela. Geralmente a gente começa esse processo desde pequenininha, tá? As mães também têm dores delas, das crianças feridas delas. E para suprir a dor das nossas mães, isso é que torna a nossa vida tão desgastante com elas. A gente vê isso nos trabalhos das constelações. Quando eu me coloco maior que minha mãe, porque ela é um pouco infantilizada, aí eu tô no lugar dela, né? E a gente não vai dar conta de suprir as carências dela, porque a gente precisa do amor dela e não de ser a mãe dela. E a gente faz isso por um amor cego, por um amor invisível, por um amor puro, como elas fizeram com as mães delas, tá? Se a sua mãe quer que você faça alguma coisa e você não consegue suprir o buraco dela, saia fora, porque a sua mãe vai precisar cuidar das carências dela, ela vai precisar amadurecer do jeito dela, da maneira dela. E nós temos que respeitar as nossas mães como elas são, e a gente quer sempre salvá-las por amor, né? A gente se coloca, a gente morre, né, pelos nossos pais quando a gente é pequenininho.
porque eles são as coisas mais importantes da nossa vida, né? E quando nós estamos com nossas mães, é muito fácil a gente sair do nosso adulto. Então, o nosso adulto tem que ser muito forte para que a gente possa ir lá, sabe? E conseguir, né? Abraçar a nossa mãe, se conectar com a nossa mãe, deixar as nossas feridas de lado, né? Tudo que você precisa sentir é esse grande amor e esse calor que vem dela do jeito que ela é. Quando a gente fica com críticas, a gente se coloca maior e a gente perde o que a gente mais quer, que é o amor delas, que é o afeto delas. A gente pode ouvir nossas mães, a gente pode tentar ajudá-las, mas como filhas, como adultas, e não querendo resolver o que cabe a elas resolver. Nós podemos auxiliar, ouvir de um outro lugar, senão a gente introjeta a mamãe vítima e a gente começa a fazer igualzinho a ela. Como é que a gente se comporta? A gente quer fazer tudo, a gente quer resolver tudo para a mãe e para todo mundo. E claro, né? Isso é só uma defesa. Agimos assim para não entrar em contato com a real dor. No caso da mamãe vítima, que resolve tudo, vai acabar sobrecarregada, vai acabar cansada, vai ter dificuldade em entrar em contato com a sua dor, vai se sentir desamparada e não vai conseguir relaxar. Trabalhe estar mais em contato com você, com essa criança, e olhe para ela, acolhendo ela, amando ela, dizendo para ela que você não precisa mais resolver o problema dos outros, que você precisa resolver os seus em primeiro lugar, que você não precisa mais ficar disponível para tudo e para todos, que isso cansa, que você está disponível para cuidar de você. A gente está dando uma pincelada nessas mães, né? É só para a gente ter uma ideia dos padrões emocionais das mamães, que alguma de nós tivemos ou tivemos, de repente, uma mamãe que tem alguns sintomas, não só de um padrão de mãe, né? De repente, a nossa mãe pode ter mesclado uma mãe controladora com uma mãe vítima, tá? Não fiquemos presos a rótulos aqui. Isso é só para aclarar, para a gente entender as nossas dificuldades e procurar curar a nossa criança ferida. Vamos falar um pouco da mãe controladora e manipuladora. Essa mãe é sempre do jeito que ela quer. Tem tudo que fazer do jeito que ela quer. Senão ela fica muito brava. Claro, algo aconteceu na infância dessa mãe, que ela ficou com muito medo de confiar na vida. Por ter tido uma relação com a mãe dela igualzinha, tá? Ela pode ter se sentido ferida, enganada, não podia confiar. E ela desenvolve um controle, porque muitas vezes quando ela precisou, a mamãe dela não estava presente, porque ela estava tão preocupada em controlar tudo, em manipular tudo, que ela não percebeu a carência daquela criança, tá? Então, o que acontece? Essa mãe desenvolve um super controle e ela organiza tudo para que tudo saia do jeito dela, porque ela tem medo que as coisas não aconteçam do seu jeito. Ela não consegue confiar, porque quando ela precisou da mamãe dela, a mamãe dela não estava presente. Então, eu te pergunto, quando nós temos uma mãe controladora, será que nós, como adulto, não nos tornamos controladores? Se nós repetimos o padrão daquilo que a gente assiste, que a gente recebe deles quando a gente é pequenininho, a gente com certeza vai ser muito parecido com eles. Aqui nós estamos falando das mamães, né? Se você se tornou uma pessoa controladora, pergunta aí no seu coração. Talvez não do mesmo jeito que sua mãe,
pode ter sido de um outro, mas tem aí uma grande dor de desconfiança. Vamos lá. Para você é difícil se entregar para uma relação ou para a vida? Ou sempre está desconfiada e com medo de ser enganada, com medo de ser traída? Isso é a sua criança. Então, para se reparentar, para se projetar, o adulto, a sua própria auto-mãe interior, você tem que dizer que agora você pode confiar e que a criança que está dentro de você não vai mais ser traída, não vai mais ser enganada e que ela pode confiar porque você vai dar conta, sabe, do que você está fazendo como adulto, porque você está tomando ciência que essas dores, esses comportamentos vêm dessa mamãe controladora. Então você também não confia, então você também é exigente com tudo, e você não percebe as necessidades que o outro de repente está precisando, porque você o tempo inteiro tem que estar com controle na mão. A gente acredita, sabe, que não é nem possível realizar os nossos sonhos, porque a gente desconfia o tempo inteiro até de nós mesmas. Criamos defesas mentais que não podemos confiar naquilo que a gente quer. Se torne para você mesma uma mãe confiável, uma mãe amorosa, uma mãe que prioriza acreditar no outro, dar essa possibilidade, estar aberta, confiar. As mães que rejeitam, elas são sempre muito ausentes, tá? Essa é a quarta mãe. Mães que rejeitam, elas estão sempre ausentes e distantes. Sua mãe parece que estava distante quando você ia falar com ela, estava mais introvertida, não era de tocar e acolher. Ela era uma mãe com os filhos que sua mãe não tinha conexão com o olhar. Quando você conversava com ela, ela estava sempre distante. Procure perceber isso, porque a dissociação de não se conectar com as mães que rejeitam é porque com certeza elas também foram rejeitadas. Como você introjetou, né, a sua mãe desconectada, né? Sendo também desconectada e também com medo, segue rejeitando. A gente repete o padrão delas, não tem jeito. Como é que a gente faz isso? A gente se desconecta dos sonhos, daquilo que a gente realmente quer. A gente fica no mundo da lua. Os mecanismos são sempre os mesmos. A gente foge para ficar assistindo essas séries de Netflix a noite inteira. Veja bem, a gente pode assistir, mas não ficar a noite inteira maratonando, ficar sempre no celular, ficar sempre nas redes sociais. A gente está fugindo de se conectar conosco nesse mundo. Veja se você não está repetindo o que foi feito com você. E se você não faz a mesma coisa com você mesma. Se você não está fazendo com você o que sua mãe fez com você. Então, para reparentar, deixe a mamãe da criança ferida aqui, o adulto, olha e cria a mãe interna que acolhe a sua criança. Então, você vai ser sua própria mãe. Então, se você foi rejeitada, se pegue no colo. Se a mamãe foi ausente, se acaricie, se traga para o momento presente. As mamães ausentes estão no mundo da lua, elas estão conectadas com a dor do passado das mães delas que elas não conseguiram resolver. Então, se aterre, venha para o presente, olhe com atenção aonde você está, não fuja, não fique procrastinando, não fique terceirizando o que você tem que fazer em prioridade para você. Priorize as suas boas ideias que você tem, coloque em prática e fique no presente. Acolha e aceite você no presente. É assim que a gente cura
as mamães que são ausentes, as mamães distantes, as mamães que rejeitam. E vejam bem, elas não fazem isso por maldade, tá? Elas trazem a dor de emaranhado que está vindo no sistema familiar delas e que passou para vocês. E que nesse momento você tem a oportunidade de entrar em contato com isso e de ressignificar. Quinta mãe, invasiva. Você tem uma mãe invasiva que chega na tua casa, abre a geladeira, se intromete na vida do teu marido, dos teus filhos, e elas muitas vezes sempre são inadequadas. E elas não fazem, sabe, isso por mal, elas não têm a mínima consciência. Provavelmente isso aconteceu com elas também na infância delas. E muitas dessas questões que nós estamos tratando aqui, elas são transgeracionais. Isso já está acontecendo lá na geração da nossa bisavó e atravessa, vai de uma criança para outra, porque quando a gente fica adulto, a gente vai repetir tudo aquilo que a gente não teve dos nossos pais com os nossos filhos, se a gente não tomar consciência para liberar isso, para tratar isso, para curar isso, tá? Então, a mãe invasiva, para que seja tudo normal, para trazer, sabe, essa tranquilidade, é que a mãe invasiva, ela se mistura com o problema de todo mundo e ela não tem limite. Ela não sabe aonde começa, sabe, as questões dela e as questões que todos estão envolvidos. Ela põe tudo num liquidificador e bate e ela vai saindo atropelando, porque ela perdeu, sabe, o limite dela. Aonde ela começa, até onde ela pode ir, até onde ela tem que parar, até onde ela tem que falar. E se você tem dificuldade em relacionamentos, e se você se perde nesses relacionamentos, isso é um reflexo, né, da mamãe que se intromete em tudo. Você não consegue firmar, tá? Se você está com a mamãe invasiva, qual é a lição para se curar? Colocar limite nas pessoas que convivem com você, aprender a dizer não, aprender a saber até onde pode ir e até onde o outro vai e respeitar esses limites. O grande exercício das pessoas que são invasivas é que elas não se tocam. Isso é tão inconsciente e, claro, né, elas se tornam desagradáveis. Elas invadem as pessoas, né? Faça um autoexame e procure ver se você não está repetindo o padrão da sua mãe. Se essa criança que vive dentro de você, ela está precisando não só de acolhimento, mas de limites. Que essa criança precisa saber na hora que tem que fazer as coisas e que tem hora para as coisas fazer. E que ela não pode ser impulsiva de querer sair por aí atropelando. Então você, o seu reparentar, você começa a se perceber, a acolher essa criança e dizer, opa, agora não. Agora não é hora de ir na casa de fulano, agora não é hora de ligar, agora, sabe, não é hora de misturar, sabe, João e Maria dentro da panela do seu relacionamento, é você e seu relacionamento, cada um no seu lugar, tá? A mamãe invasiva, o grande exercício é a gente colocar limite nas nossas emoções. Para que você se torne uma pessoa mais leve, coloque limites nas suas atitudes, mas não seja dura, seja firme e amorosa com você, tá? E tenha bastante respeito por você. Nós vamos falar a última mamãe, a mamãe super protetora. Será que você teve uma mãe assim, que não permitia que você crescesse, que não deixava você se arriscar, que não deixava você errar? São aquelas mães que morrem de medo que aconteça alguma coisa com os filhos, não querem e não suportam ver os filhos sofrerem. Provavelmente pode ter acontecido isso com ela na infância. Ou, ao contrário, ela sofreu tanto abandono que ela se tornou super protetora, tá? E se ela super protege o menino, tá? Se ela é uma mãe super protetora com o menino, aí
nós temos uma questão para a gente falar em relação às constelações familiar, tá? Na dinâmica delas. Quando a mãe super protege o menino, ele vai se tornar o filhinho da mamãe, aquele que fica embaixo da asa super protetora da mamãe. E ele, quando vai chegando na adolescência para a vida adulta, ele vai desenvolver mais o machismo, ele vai ficar sempre comparando as mulheres com a mãe, e claro, né? Ninguém vai ter chance, né? Esse filho vai ter dificuldade de se aprofundar nos relacionamentos, porque a fidelidade dele para ficar debaixo da asa da mamãe, que ali ele está seguro, né? Ele não adultece para a vida e fica como filhinho da mamãe e dificilmente tem dificuldade de ter relações profundas, sabe? E de casar, tá? É muito importante a gente desenvolver, sabe, a nossa mãe interna, para que a gente, sabe, possa aprofundar as nossas relações com todas as pessoas, colocando limite, respeito, aceitando cada um do jeito que é. E para que a gente possa realmente se curar dessas dores, dessas várias características dessas mamães que toda a humanidade tem, tá? A gente precisa se colocar no lugar delas. Quando a gente começa a se colocar no lugar delas e entender que elas vieram de um padrão, que a vovó criou elas desse jeito, que elas também se sentiram ou que tiveram, sabe, mãe super protetora, mãe que rejeita, mãe invasiva, mãe controladora, mãe manipuladora, tá? Mãe narcisista. Então, esses modelos só servem para que a gente possa ter consciência e se autocurar. E não adianta a gente pegar um porrete e ir lá e querer, sabe, cobrar nossas mães, porque a gente vai continuar infantilizado. Então, o processo da gente entender esses vários tipos de mães é para que a gente adulteça e comece a fazer exatamente aquilo que faltou, né? Se a gente se sentiu sufocada, que a gente não sufoque os outros. Se a gente se sentiu uma mãe que não nos elogiou, que não nos valorizou, que não nos validou, que a gente se valide, que a gente que a gente se valorize, tá? Elas não fizeram isso por mal. Elas trazem esses emaranhados de muitas gerações lá atrás. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade, com todo esse conhecimento dentro das constelações familiares, da gente poder, das terapias familiares, do renascimento, a gente acolher a nossa criança ferida e curar ela para que a gente possa ser um adulto saudável, tá? E não ficar esperando que a mamãe vai resolver. Nós já crescemos. Agora a questão é conosco. Os problemas que você tem com sua mãe são os mesmos que você tem com as outras pessoas e com o mundo. E hoje o convite é para que você olhe, se perceba, pare de acusar, se perceba e faça um trabalho de ressignificação, de amor e de valorização dessa criança. Se você tiver dificuldade, venha conversar comigo, venha bater um papo comigo, a gente marca um horário e eu vejo, sabe, a dinâmica que a gente pode utilizar dentro da técnica das constelações do renascimento para que a gente possa alinhar essa sua criança interior com o seu adulto. Mas você tem capacidade de se reparentar, de ser o adulto que cria a sua mãe e seu pai interno para acolher a sua própria criança e seguir em frente. E assim, com certeza, sua relação com a sua mãe vai melhorar muito, porque você vai se curar e isso não vai para as próximas gerações. Um beijo e até breve. Deixe aí sugestões, perguntas, se vocês ficaram com dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.